Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Ele foi descoberto no ano 200 depois de Cristo, se tornou moeda de troca, alimentou até os soldados na Segunda Guerra Mundial e até tem para inalar. Pois é, e nesse friozinho aumenta muito o consumo. Nós vamos ensinar hoje a fazer um delicioso fondue de chocolate com frutas. E falando em friozinho, como é que você está cuidando das suas plantas nas baixas estações, nas baixas temperaturas? Nós vamos ensinar a cuidar delas, das plantas, tudo isso hoje no programa Manhã Viva. Não sai daí, porque ele já começou. Já manda sua participação, @Manhã Viva, e manda suas perguntas. E nós queremos começar o programa de hoje começando bem o nosso dia. Olha, com a mensagem da nossa querida cofundadora Luzia Santiago. Um beijo enorme para você. O nosso aniversário dela foi neste mês. Um beijão para você, um beijo de toda a equipe do programa Manhã Viva para você. Amo demais, viu? E nós vamos ler uma mensagem, né, gente? Do Comece Bem o Seu Dia. Hoje é sexta-feira, não sei como é que foi a sua semana, né? Mas se ela não foi tão boa, né? Vamos começar com a mensagem para o seu final de semana ser bom, né? Levanta, né, desse sofá, levanta dessa cama, abra a sua janela e deixa a luz do céu entrar. E nós vamos ler essa mensagem. Olha o título: Como está o seu lar? Minha casa será uma casa de oração. As nossas casas precisam ser santuários da vida. A presença de Deus precisa ser constante nos nossos lares, para que a vida seja fecunda. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Olhando hoje para a sua casa, você pode dizer que ela tem sido um santuário da vida? Quando as pessoas visitam o seu lar, o que elas dizem? E você, como se sente na sua própria casa? Há pessoas que se sentem angustiadas no ambiente doméstico porque não há um clima de paz, amor e amizade. Aí tem uma citação: é inútil madrugar, deitar tarde, comendo pão ganho com suor. A quem o ama, ele o concede enquanto dorme. É um trecho do Salmo. E o texto termina assim: talvez hoje necessitemos retirar da nossa casa muitas coisas que provocam divisão e tensão. Vamos preencher nosso lar com orações e gestos de amor, porque somente assim poderemos viver na alegria e na unidade. Minha casa é a casa do Senhor. Repita aí na sua casa: minha casa é a casa do Senhor. Jesus, eu confio em vós. Repita também aí na sua casa: Jesus, eu confio em vós. Eu acho que você viu a camiseta que eu estou hoje. Olha que bonita, gente. Lutar. Olha aqui, haverá esperança para vencer. Não é linda a camiseta, gente? Tem um leão aqui. Tem essa letra laranja. Não é bonito? Você pode adquirir agora no 3186-2600. Eu fiz questão de usar porque é lançamento. E você pode ligar agora e adquirir e ainda ajudar a Canção Nova a continuar evangelizando. E como eu falei, nós vamos falar hoje sobre o cuidado das plantas nas baixas temperaturas. Elas precisam de um cuidado maior, né, nessa época do ano. Não basta deixá-la lá no cantinho. Tem muita gente que tem muitas plantas e não sabe o que fazer com elas. E ter esse cuidado com a natureza é muito importante. O Papa Francisco, inclusive, lançou um documento, Laudato Si, já faz alguns anos, 4 anos, mas a gente fez questão de ler um trecho da Laudato Si, porque é justamente o convite da igreja para a gente cuidar, né, da natureza, da casa comum que o Papa Francisco fala nesse documento, porque a gente precisa mesmo assumir o que ele fala de conversão ecológica, né, o que ele fala de uma ecologia integral. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade
de colaborar na construção da nossa casa comum. Papa Francisco, inclusive, esse documento vai inspirar o sínodo da Amazônia, que está todo mundo na expectativa em outubro. Então, é nessa casa comum que a Harumi, ela já veio no nosso programa, inclusive, ela já nos ensinou a fazer buquê de noivas. Você pode ir lá, né, no Play Canção Nova, lindíssimo programa. Bem-vinda mais uma vez, Harumi. Que alegria poder estar aqui de novo. Ai, eu que me alegro. Sempre, assim, dicas maravilhosas. Eu aplico lá em casa. Que bom. Né? Então, assim, que bom mesmo, né? Essa casa comum, né, que o Papa Francisco falou, esses cuidados, né, com a casa. É tão bonito esse documento, porque ele trouxe uma consciência maior para todos nós, né? Eu acho que a gente precisa muito de consciência, dessa consciência de amor que você falou, da casa, né, da nossa casa ser uma casa de acolhida, ser uma casa do Senhor, né? E através desses pequenos gestos de amor, a gente vai conseguir, eu tenho certeza. E você cuidar, você ter uma plantinha, tudo isso transforma, né? Uma planta transforma demais o ambiente. Você entra num lugar sem planta e você entra num lugar com planta, você sente uma energia totalmente diferente, né? Fica mais aconchegante, Isso. né? E o que a gente vai falar hoje? Muita gente quer ter um vasinho dentro de casa, quer aprender a cuidar e às vezes não sabe, porque planta são várias etapas. Geralmente a gente perde algumas no aprendizado, né, de saber como que cuida. Então é normal se você já perdeu algumas plantinhas, né? Mas no inverno, agora nessa época que agora está de mais umidade, aqui na nossa região começou a chover hoje, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de molhar as plantas, né? Então o inverno é uma época de dormência. Você pode observar as frutas, as árvores, no outono caem as folhas, no inverno elas estão dormindo para elas poderem florescer na primavera. Então é uma época de descanso. Então não liga se a sua plantinha estiver um pouco triste, mas não molhe muito para ela não morrer. Então molha-se menos. Menos. A gente costuma falar que o bom é o dedômetro, né? Então você chega no vasinho, põe o dedo na terra. Põe o dedo na terra. Tá úmida, tá bom, não precisa ficar encharcado. Essa aqui tá úmida, então no caso, não precisa ficar molhando. Suculenta, eu trouxe até uma cestinha de barro pra gente plantar, para as pessoas verem como... Essa é a suculenta? Essa é a suculenta. Essa é suculenta, essas daqui também, e esse daqui é cacto. Para as pessoas saberem como faz a drenagem no vaso, para não ficar aquela terra molhada. Quando você molha, fica acumulando água no vaso, entendeu? Então a gente vai pôr umas pedrinhas, vamos fazer uma cestinha bonita de suculenta. E trouxe umas plantas também, para as pessoas verem plantas que podem ser usadas dentro de casa, né? O goimbê, essa folhagem que está aqui na frente. Isso aqui? Isso. Ela se adapta bem tanto para ambientes internos quanto externos. Para apartamento, essa aqui vai bem? Vai bem, vai. Precisa de luz? Um pouco de luz indireta, não precisa de sol, nada disso. Não precisa de sol. Você colocar próximo de um vidro, sabe? De uma porta de vidro, fica muito bonita. E aquela ali é uma columeia batom. Ela tem esse nome por causa da florzinha vermelha que dá na pontinha, né? E ela é uma pendente, também não precisa de muita água, tá? O ideal é molhar de 1 a 2 vezes por semana. Então, para quem quer ter, é super fácil. Vai trabalhar, chega em casa, molha, volta no lugar. E ela pode ser em apartamento? Pode ser em apartamento, né? Precisa de muita luz? É bom ter um pouco de luz, tá? Nunca pode deixar a planta num ambiente totalmente sem iluminação. De forma geral. Né? Quem tem apartamento, trabalha, deixa o apartamento fechado, por exemplo, hoje está chovendo fininho, né? Então saiu, deixa a plantinha para fora, às vezes tomando uma chuva, quando voltar tira. Isso é uma dica ótima, porque as plantas sentem falta disso, né? É como a gente às vezes não precisa tomar uma vitamina, né? Então as plantas também precisam, mesmo que fiquem dentro de casa. Essa planta, muita gente tem, né? Essa aqui. Suculenta. Então, a gente escolheu esta planta. Então, a Harumi vai ensinar a plantar esta planta aqui, justamente porque ela é comum e ela pode ter em apartamento até mesmo no trabalho, né? Pode. Você pode ter ela ali pode do colocar lado. na sua mesinha, no seu escritório. Ela é bem bonita, né? E ela tá super na moda, essa planta. Então, Renata, o que a gente vai fazer? Para a gente fazer a drenagem do vaso, é um vaso que tem furo. Né? É bom observar isso, porque planta a gente sempre tem que colocar em vaso que tem furo para poder escoar água,
tá? Então, eu vou colocar no fundo do vaso essas pedrinhas aqui, olha, que chamam argila expandida, tá? A gente vai fazer o fundo do vaso todo com ela. Porque quando molhar, a gente vai trabalhar com terra, quando molhar, essa pedra não vai deixar a água ficar empoçada. Ah, tá. Tá bom? E não vai entupir também o buraquinho. Faz uma espécie de drenagem. Isso, é a drenagem. Na verdade, todo vaso tem que ser feito assim. Todo vaso que você for plantar, qualquer tipo de vaso, tem que colocar pedrinha no fundo, tá? E depois que a gente vai plantar. Se a pessoa não tiver esta pedra aí, serve Pode outra? pode ser pedra, aquela pedra de construção. Pode? A brita, pode ser. Se você não tiver brita, mas se você tiver, por exemplo, na sua casa, vaso de barro quebrado, telha quebrada, você pode colocar no fundo do vaso. Tá? Todo esse material. Para evitar empoçar água. Isso, para evitar empoçar água. Então, eu trouxe aqui algumas suculentas. A gente tira com cuidado do vasinho, tá? Ó, você pode ver, pode observar que a terra das suculentas, ela é super sequinha. Olha como ela esfarela, né? Então, a gente vai tirar as mudinhas, para depois a gente passar para a bacia. Esse daqui é um cacto. A gente vai falar do cacto. Tem bastante gente que tem cacto, então assim, quem está em casa, mande a sua pergunta, você que tem uma plantinha, fala, né, a espécie, né, para a Rami saber, né, qual é a sua plantinha que você tem em casa. Mas aproveita que ela está aqui, ela vai ficar neste primeiro bloco, né? Porque no segundo bloco a gente vai falar de chocolate. Ai, que delícia. Né? Mas aproveita a presença da especialista, né, e manda a sua pergunta, tá bom? O cacto, que a gente às vezes machuca um pouquinho a mão, porque ele tem uns espinhos. A terra também, qual seria a terra ideal? Olha, terra preta, tá? Ela é misturada com um pouquinho de areia, tá? Bem pouquinho. Para ficar um solo um pouco arenoso, tá? Então agora, Renata, a gente já vai começar a colocar a terra no fundo. A gente faz um pouquinho de bagunça, viu? Faz parte. A gente está falando da terra, da casa comum, né? Verdade. Quem o gosta... Papa Francisco citou, né, a oração de São Francisco, né? A mãe terra. Então, a gente está falando da terra mesmo. Que então, é tão importante, né? Tão importante. E tocar na terra, né? Como verdade. Faz bem, né? Faz muito bem. As crianças também sentem falta, Você tirou né? isso, eu ia falar das crianças, porque eu acho que hoje em dia é tão importante a gente, quem tem filho, né? Pôr as crianças para ter contato com isso, né? É muito válido. Nesse mês de férias, né? Quem sabe aproveitar, você convidar né? o seu filho para plantar, né? Olha, filho, eu vou plantar, né? Vou fazer uma hortinha. Fazer uma hortinha. Tem tantas, né, formas. Mas eu moro num apartamento pequeno. Gente, tem hortas, né, verticais. Tem, jardim vertical, fazer uma mudinha. Por exemplo, uma coisa interessante para ensinar para criança, eu ia até trazer para você ver, eu esqueci. Como que faz a mudinha da suculenta? Uma folhinha que cai aqui, ó, e você deixa ela sobre a terra, ela já nasce um monte de folha, a muda sai da folhinha. Então é legal, pega seu filho, você tira assim, ó, uma folhinha dessa, daí você coloca aqui em cima. E aqui vai sair um monte de suculentinha nova. Que legal. É muito interessante para a criança ter esse contato, saber como que nasce. É da semente, é da folhinha, né? Porque cada planta tem uma particularidade, né? E eu estou aqui conversando com você, estou vendo essas samambaias e o pessoal de casa, elas são naturais, né? O pessoal todo dia tira, coloca, né? Cuida delas, precisa, né, desse cuidado. Então, assim, não é artificial, né? Esse cuidado que a gente teve, né, de trazer, né, a natureza para perto, né? A Canção Nova, você que já veio para a Canção Nova aqui, sabe que a gente tem essa natureza, né, que Deus deu, esse carinho, né, da Serra da Mantiqueira aqui. Então, assim, a gente trouxe um pouquinho de lá de fora para cá, né? Então, é natural. E não ficou mais bonito seu estúdio, né? Da outra... E quando a gente leu aquela mensagem, quando eu li aquela coisa da casa, né? Tão bom quando a gente entra numa casa. É o cuidado, né? Porque eu acho que tudo hoje em dia se resume ao cuidado. Tanto ao cuidado que você tem que ter com as pessoas,
com os relacionamentos, né? Tudo isso faz a diferença, né? É verdade. Então, aqui agora a gente vai começar a distribuir as suculentas, tá? Eu vou colocar o cacto aqui um pouquinho mais Elas afastado. podem ficar no mesmo vaso? Pode, pode. Eu vou colocar ele um pouquinho separado delas, porque, na verdade, nenhum deles gosta de muita água, tá? Mas o cacto um pouquinho menos, né? Que ele é mais desértico. E vou colocar as suculentas mais pro outro lado. Daí a gente vai completando com terra. E assim, o importante, depois que plantou, você pode ver que a terra tá meio sequinha. Daí a gente molha, daí você vai esperar, acho que de 10 a 15 dias para molhar novamente. Não precisa encharcar nessa época do ano, tá? E deixar em lugar bem iluminado. Depois que plantou, quantos dias depois? Não, a gente plantou agora, né? Certo. Então, se eu tivesse num lugar assim aberto que eu pudesse molhar, então já iria molhar esse vasinho Certo. hoje, né? Depois, daqui a mais ou menos uma semana ou 10 dias, eu vou com o meu dedo, vejo se tá úmido ainda. Uma semana? É, porque ela não gosta mesmo de muita água, tá? A suculenta? A suculenta Então, e o cacto uma vez também. por semana? Isso, uma vez por semana ou a cada 10 dias, dependendo do clima. Ah, então, e mesmo assim, se der uma semana, 10 dias, tem que fazer o dedômetro. Tem, faz o dedômetro porque ele é infalível. Nossa, Vou pegar uma grande. Porque vai que choveu, né? Vai que o Sim. tempo ficou úmido e aí Não tem você vai necessidade. põe água sem necessidade. Se tiver Mas essa questão não é para toda planta. Tem planta que pede Não, água tem planta todo que dia. gosta, tem planta que gosta Quais são? muito de água. Fala, Olha, mais por as exemplo, mais se você comuns. tiver plantas de jardim, né? Quer dizer, dentro de casa não tem planta que vá pedir muita água. Dentro de casa você sempre tem que ter esse controle de umidade, tá? Agora, plantas de exterior que estão no jardim, daí sim você vai ter que ter um cuidado para molhar. Por exemplo, no jardim, essas plantinhas que florescem, empátiens, beijo, mini rosa. Então, jardim sempre tem que ser molhado, por exemplo, na parte da tarde ou na parte da manhã, sempre. Então, dentro de casa, todas você tem que ir controlando a umidade. Todas. Porque em casa fica mais protegida também, né? É fechado, então você tem que ter esse controle. Agora, eu não tinha lá na loja para trazer, mas existe uma planta que ela chama Zamioculcas. E ela é uma planta que ela é para interior mesmo, e ela não gosta de jeito nenhum de água. Então, se você esquecer que ela tá lá e esquecer de colocar água, ela vai te agradecer. Nossa. Porque ela é para isso mesmo, para quem tem esse problema com lembrar de molhar. Né? Vamos virar a florzinha para cá. A suculenta, ela pede sol? Olha, existem suculentas mais para sol, tá? E existem suculentas para interior, tá? Então, assim... Essa aqui, por exemplo, é de sol? Ou essa daí é mais para lugares claros, bem claros. Então, tá? sol. E assim, aí, ela vai ficando... Se ela for ficando no sol, ela vai ficando com a cor mais viva, ainda mais clara. Né? Porque ela recebe mais luz, ela fica mais clara. Agora, as mais escuras são para interior. Então a natureza ela já sinaliza, né? Já sinaliza. As mais claras, elas pedem mais luz e as mais escuras, elas pedem mais sombra. Isso já ajuda mesmo. A gente, né? Ajuda. A natureza é perfeita, né? É perfeita. A natureza é perfeita. Tanto isso que eu te falei no começo do programa, que a gente está numa época de dormência das plantas. Então, quando as pessoas podem observar, no outono começa a cair as folhas, né? As folhas ficam amareladas. Depois, no inverno também. Então, elas estão dormindo. Né? Elas estão descansando. Então, nessa época, geralmente na lua nova de julho, na nova de agosto, que a gente faz as podas. Podas de frutíferas, podas de roseira, né? Para elas pegarem força nesse descanso que elas estão tendo e na primavera elas frutificarem e florescerem bastante. Entendeu? Essa poda é interessante fazer com quem entende, né? A poda, mas a poda não é uma coisa difícil não, Renata. É fácil. A poda é bem fácil. O interessante da poda é fazer na época certa. No caso, seria no inverno. Isso. E na lua nova. Tem isso também. Na lua nova. Na lua nova,
Na lua nova e no inverno. Então, aqui, olha, a gente já plantou, tá? O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai enfeitar, tá bom? Isso daqui é casca de pinos, tá? E a gente coloca na volta para tampar a terrinha. Aquelas questões que a gente vê de vez em quando para fortalecer a terra com casca de ovo, não sei se você já viu isso. Isso é válido? É válido sim, Renata. A gente lá na loja, meu marido faz um adubo que é feito com casca de ovo, o resto, a borra do café, né? Depois que você passa o café, a gente guarda aquilo, e casca de banana. E olha, no início, eu não acreditava, até um dia que eu tinha uma planta e que ela estava assim, estava seca, tinha só um galho seco. Eu falo, nossa, mas essa planta tá muito triste. E ele colocou o adubo, acho que foi questão assim de uma semana e pouquinho, já começou a nascer um monte de folhinha. Então eu fiquei impressionada. Então agora eu falo desse adubo para todo mundo. A gente usa casca de ovo, bate no liquidificador com a borra do café e casca de banana. Olha que legal, gente. Super caseiro. Esse líquido a gente completa com água numa garrafa PET, você deixa descansando, entendeu? E depois de alguns dias você pode começar a usar nas plantas, nas orquídeas, em todas as plantas. É maravilhoso. Vamos repetir então? Borra de café. Casca de ovo. Casca de ovo. Casca de banana. Bate no liquidificador? Bate no liquidificador. E depois de um dia... depois de uma semana, mais ou menos. Uma semana, deixa curtindo. Deixa curtir. Depois de uma semana, você pode usar como adubo, reforçar essa terra aqui, preta, para ajudar no fortalecimento da plantinha. Isso mesmo. Tem participação aqui, Raquel Brambilha. Gostaria de saber como cuidar de orquídea em apartamento. Raquel, orquídea em apartamento, ela vai ter que ficar bem de olho na orquídea. Tem que deixar a orquídea num lugar de bastante luminosidade, né? Se você tiver um lugar assim que tenha Normalmente apartamento tem um lugar que tenha cobertura de vidro, que fica tipo uma estufazinha, né? Porque a orquídea, elas são plantadas em estufa e a gente leva para casa, daí elas saem daquele ambiente da estufa e vão para nossa casa. Que às vezes elas não recebem a mesma temperatura, o mesmo cuidado, né? Então, a orquídea de apartamento é cuidar da luminosidade, da umidade também, você tem que ver qual espécie de orquídea você tem, né? E adubação, né? Existem adubos NPK próprio para orquídeas, então você precisa fazer esse acompanhamento. Tem que ter mais cuidado com a orquídea, né? Ela é mais a orquídea sensível. É mais sensível. Mas depois que ela acostuma também, e ela gosta do lugar, porque a planta tem isso, acostumou no lugar, gostou do lugar, ela não vai parar de dar flor. Tem isso. Se pegou uma luzinha, um cantinho, descobriu você observou, o cantinho dela. Pronto, tá pronto. Então deixa eu virar. Quem aqui. tem orquídea, descubra o lugarzinho da orquídea que aí... Tem mais uma participação aqui, Daniela Gomes. Comprei uma samambaia. Gostaria de saber como cuidar. Percebo que ela está ficando amarelada. Samambaia é assim, molhar, não precisa ficar molhando toda hora. Porque a umidade também faz as folhas, às vezes, ficarem amarelas, porque ela faz criar fungo na samambaia, muita umidade. Então, é o seguinte, tem uma samambaia, você pega um balde, uma bacia... você tem uma samambaia, você pega um balde, uma bacia, enche de água esse balde, essa bacia, mergulha esse vaso da samambaia, ou põe num tanque, molhou bastante, deixou escorrer, volta no lugar, para você evitar de ficar toda hora colocando água, porque é mais fácil de você errar. Então, se você molhou ali uma vez por semana, tá ótimo, voltou no lugar. Quando a gente percebe que a samambaia, ela tá perdendo a cor verde bonita dela, ela tá ficando verde clarinha, é porque tá faltando água nela. E aí faz o quê? Porque uma vez por semana faz esse mergulho de água, mas se começou a ficar amarela, como reverter? Uma vez por semana a pessoa vai molhar. Mas é assim, intercalando uma vez só com água, na próxima semana com adubo. Tá? Porque quando a gente molha a planta e a gente joga a água no vaso, a água lava toda a terra e tira o nutriente. Então, a gente está tirando o nutriente. Então, a gente tem que repor também. Então, uma semana molhou, na outra semana coloca um adubo. Pode ser com esse adubo natural que a gente Pode ser com adubo indicou. natural, pode ser com adubo NPK também. É super válido.
Ai, ótima dica. E elas vão ficar bonitas. E a samambaia, assim, de vez em quando, Não fazer é uma tão difícil, limpezinha. não, porque eu acho tão bonita essa É samambaia. muito bonita. Mas de vez em quando, olha, é bom, por exemplo, tem folhas amarelas, você tira, entendeu? Faz uma podazinha nela. Isso também é importante. Mudar de vaso. É, Né? não é tão difícil. Não, é fácil. Isso é fácil. É que a gente não pode desistir de aprender a Pois cuidar. é, eu vou confessar que eu sou apaixonada. Minha avó era apaixonada por plantas, mas eu tentei, todas morreram. Mas é que hoje em dia... Mas eu tô tentando, eu tô a com gente 2 não tem muito vasinhos lá em tempo. casa e tô tentando. É, tenta, não pode desistir. A gente tem que pegar a manha da plantinha. Pois é, exatamente. E jardim de inverno? Quando a pessoa fala jardim de inverno, o que é? Jardim de inverno são espaços que as pessoas fazem dentro de casa para trazer um pouquinho da natureza para dentro, né? Então você pode ver que é um cantinho, normalmente muito bem iluminado, né? Porque se você quer ter um jardim de inverno, você vai, às vezes vai colocar plantas na parede, vai fazer um jardim vertical, vai colocar alguns vasos mais altos. Então tem que ser um canto mais iluminado. E nesses lugares, como tem boa iluminação, ventilação, as pessoas podem até usar plantas que podem tomar algum pouco de sol, né? Porque é uma área vazada, uma área livre, às vezes, dentro da casa, né? E é justamente para trazer essa coisa da natureza para o morador, né? A pessoa muitas vezes faz na própria planta antes de construir, Isso. mas se esqueceu de fazer, dá para fazer uma adaptação, não Dá para fazer uma adaptação. Isso a gente pode falar com um arquiteto, né? Ah, eu tenho um sonho de ter planta na minha casa, mas eu não tenho um espaço, né? Existem muitas soluções para isso. Tem mais participação aqui, Harumi, Aline Marques. Bom dia, como faz mudinha de cactos? Olha, o cacto, normalmente, você tira essas mudinhas pequenininhas, é que eu já coloquei ele aqui. Mas você vai tirando essas mudinhas aqui e coloca você planta... Essa aqui mesmo, né? Isso, essas piquiticas que dá aqui as na menorezinhas. lateral. E coloca, tá? Já é uma mudinha. Já é uma mudinha, sim. E a suculenta quebrou, caiu uma folhinha. Já planta ele, vai nascer um cacto. Já vai nascer, só que não pode ficar molhando muito. Ah, vamos falar um pouco do cacto? Quantas vezes põe água num cacto? Olha, mais ou menos a mesma coisa da suculenta, tá? Como tanto ele quanto a suculenta, eles têm a folhinha mais gordinha porque eles reservam água, né? Então, assim, é pouquíssima água. E o cacto, se tiver um lugar, assim, que tenha mais luz para ele, eu acho que é melhor. Tá? Ele também dentro da sua casa, porque cada casa é diferente uma da outra. Às vezes as pessoas têm uma janela que recebe mais luz, que recebe, às vezes, uma fresta de sol. Então, você vai ter que estar sempre buscando um lugar dentro da sua casa para colocar essas plantinhas, para ver onde elas se adaptam melhor. Harumi, tem muita gente que gosta de plantar temperos, né? Até mesmo Sim. perto ali da pia, aí põe aquela até vertical, né? Jardineiras. Até com pet. Com garrafa pet, né? isso. Quais são os cuidados para esse tempero? Coentro, manjericão, né? Tá aí um monte de... Olha, Renata, coentro, manjericão, salsinha, cebolinha, todo mundo gosta de ter, né? E tirar ali, né? Fresquinho, né? Produtos químicos, é uma maravilha. O ideal, para você ter uma mini hortinha em casa, é que os vasos não sejam tão pequenos. Porque quando você vai plantar assim num recipiente menor, você vai ter essas mudas por um certo tempo. Mas vai chegar uma época que você vai ter que trocar. Isso é natural, ela não vai ficar sempre bonita, porque você vai usando, vai usando, vai usando. E como o lugar para ela crescer, tirar os nutrientes é pequeno, ela não vai durar tanto. Quando você tem um espaço na sua casa, no chão, um canteiro, ou até mesmo se você quiser pôr na parede, mas em jardineiras maiores, daí essas ervas duram mais, tá? Alecrim, essas plantas, elas gostam de tomar um pouquinho de sol, né? Coentro, serve para todos. Quase todas. Então, é bom que seja num lugar que tome pelo menos o solzinho da manhã, para elas ficarem bonitas. E a água? Então, se tomar sol, se for um lugar bom de sol, tomou o solzinho da manhã, no fim da tarde você vai lá, molha e deixa.
Não pode ficar toda hora colocando água. Então seria todo dia? Todo dia. Essas de tempero, tem muita gente que tem em casa, né? Mas aí o vaso um pouquinho maior. Um pouquinho maior, é. Porque no vaso menor elas vão sobreviver por um tempo, mas não vão sobreviver tanto tempo. É o caso, a gente vê às vezes alecrim lindo no vasinho, a gente compra, né, no supermercado, na feira, ele está lindo. Mas ele, no chão, se você passar ele para o chão, ele fica um arbusto, fica a coisa mais linda, o alecrim, o manjericão. É verdade. Né? Então eles precisam de espaço e de luz. Certo. Certo? Certo. Ótimo. Mais uma participação aqui. Silemar, meu pé de rosas está crescendo demais e as flores logo estragam no pé. O que posso fazer? Então, a roseira é esse caso que eu falei para você da poda, né? Então, a roseira, ela precisa ter uma poda na lua nova de julho ou na lua nova de agosto. Então, observar esse calendário aí e fazer a poda da roseira. Lua nova de agosto. Porque vai fortalecer a sua roseira, né? E também, se tiver amarelando e a rosa estiver já brotando e já morrendo, ela está com algum problema. Pode ser algum fungo, pode ser alguma espécie de praguinha que esteja na roseira. Então, teria que observar essa folhinha, né? Existe um remédio que vende em loja de plantas, em cooperativas, ele chama Resolva. E ele é um pozinho, daí a Silemar vai poder misturar na água e aplicar no pé de roseira. Ele resolve mesmo. Ele chama Resolve, ele resolve. Ele resolve. Agora eu tenho uma dúvida, às vezes a gente ganha uma rosa, né, do esposo, numa festa, no dia de Santa Terezinha, né? E aí, é possível a gente pegar aquela rosa e plantar? Olha, e dar certo? Às vezes a gente deixa a rosa na água e ela vai brotando, mas é difícil. No caso de roseira é difícil. Outras plantas como dracena, pleomele, a gente deixa, ela cria raizinha, daí a gente pode plantar. Mas a roseira já é mais difícil. Mais difícil, né? Tá bom. Tem mais uma participação, a Élica. Minha orquídea está soltando o botão, mas eles não abrem logo e caem. O que preciso fazer? Então, a orquídea, ela solta o botão, mas o botão, antes dele abrir, ele cai, né? Será que ela não está muito molhada ou será que ela está faltando alguma coisa para ela? Né? Isso dela soltar o botão e ele cair, ela está gritando para você, socorro, você precisa me ajudar. Né? Então, de repente, mexer nessa orquídea, mudar o substrato, ver se ela não está muito úmida, né? Colocar um adubozinho nela, ver o lugar que ela está, para ver se ela não está faltando luz. Entendeu? Tem N motivos para estar acontecendo isso. Nossa, gostei demais. Olha, em dia, viu? E eu vou tentar, tá? Tenta, não desista. Depois eu te falo. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite. É sempre uma bênção poder estar aqui. Muito obrigada. Nos ajudou a cuidar da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. E obrigada a você, sócio evangelizador. Graças a você, nós podemos fazer programas como este, né? E que vai a tantos lugares como a Portugal. Também um alô aos portugueses que estão nos assistindo agora. Muito obrigada. E você, sócio evangelizador, acho que você percebeu, você recebeu um carnê, né, neste mês. E você, se fez a sua contribuição, você pode usar este carnê para fazer sua contribuição a mais. Se você fez a sua contribuição, você pode fazer a sua contribuição a mais. E nós agradecemos muito a você por fazer isso. Qualquer dúvida, adiciona a gente no WhatsApp, no 3186-2600. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.